Olá, gente, vamos dar sequência aqui à nossa disciplina Cibercultura. Meu nome é Tenafly Lordelo e vamos à aula de hoje, que é sobre cultura digital em relação com o ciberespaço. Isso aí, vamos pensar em coisas bastante mirabolosas e vamos passar por processos aí, porque conecta com várias coisas. Cultura digital fala de educação, de profissão, de um modo de ver a sociedade, por aí vai. Vamos lá. Então, se você vê o nosso planejamento de aula, você está na terceira aula aí, cultura digital, relação com o ciberespaço. E se você quiser saber mais, a gente tem aí um cronograma 21 bem feito e um plano de aula bem estabelecido para que você possa vir aqui no estudo independente e possa saber mais, tá bom? Então, 3 momentos rápidos: cultura digital, cibernética e sociedade. E para você fixar cada vez mais, você tem avaliação, você tem textos que a gente passa em aula e vamos adiante. Então, cultura digital, né? Primeiro vamos fazer uma relação básica aqui entre 3 épocas bem distintas. É claro que as datas não são precisas, mas as características são. É a Revolução Agrícola. Antes da Revolução Agrícola, as pessoas eram nômades, elas não estavam fixas em um lugar único. Quando elas aprenderam a plantar, elas conseguiram tirar o seu alimento daquele local e puderam criar algumas cidades. Cidades simples. As cidades complexas são criadas com a Revolução Industrial, tá? Eram cidades mais simples e aí aquelas cidades imensas e aí todos os problemas foram criados, Revolução Industrial. Os meios de comunicação, os estudos dos meios de comunicação estão centrados nessas cidades que criaram a partir da Revolução Industrial. Você pegar 1900 ali, por volta daquilo, você tem o desenvolvimento de alguns meios de comunicação, principalmente alguns jornais que circulavam nessas comunidades. E depois as questões das propagandas de guerra e tudo mais, né? Mas, em geral, a comunicação e as profissões de comunicação surgem dessa revolução industrial. Talvez aí estabeleça essa crise toda que nós temos com a revolução industrial ou digital, que é um novo patamar. Na revolução agrícola, eu tinha laços de família, laços de proximidade e conhecia as pessoas que trabalhavam no ambiente onde eu trabalhava. Na Revolução Industrial, eu já tenho uma questão chamada contrato social. Então, dentro de uma empresa, pessoas que não se conhecem acabam tendo laços no trabalho e não antes dele. E nem, às vezes, muitas vezes, nem fora dele. E na era digital, eu tenho tudo isso muito amplificado e eu tenho uma compreensão difícil de o que é seguidor e o que é amigo, o que é fã. Aí essas relações ficam muito mais complexas. Não que não exista, mas mais complexo. Tá? Então, dentro desse patamar, eu tenho uma diferenciação de laços e afetividades, onde cada vez mais se discute isso. Né? Eu tenho muito tecnologia por contato, a gente vai ver isso mais na frente. Eu tenho também uma escalada de tecnologias e processos, indubitável, houve uma ampliação disso, mas também eu tenho problemas ligados a isso. Então, para a gente entender mais sobre isso, vamos separar as principais eras, que é essa era que nós estamos fincados profissionalmente e socialmente, que é a era industrial, e para esse patamar novo que nos causa crise, que a gente não compreende muito, que é a era digital. Pasme, a gente ainda está nessa migração. Outros países já estão mais na era digital do que industrial, a gente ainda está mais na era industrial do que na digital. Então, na era industrial, eu tenho tudo muito linear, muito repetitivo, eu tenho os processos segmentados e previsível, e na era digital não, eu tenho uns processos não linear, em vez de repetitivo eu tenho ele multidisciplinar, em vez de segmentado ele é multidisciplinar, e outra coisa, eu tenho ele conectado, e além de previsível, eu tenho ele exponencialmente imprevisível, né? De segmentado também eu posso associar não só multidisciplinar, mas também conectado. Então é uma forma de ver um pouco diferente, tá? Então nessa nova era digital, as profissões precisam aprender a desaprender para reaprender. Por que eu falo isso? Quando eu estava na Revolução Industrial, eu tinha escassez de informação. Então fazia muito sentido vender jornal. Eu já fiz essa pergunta em sala. Por que alguém paga por informação? Porque ela é escassa. Quando ela não é escassa, então eu tenho que saber hoje, essa abundância informacional, qual tipo de informação é escassa. Outra coisa, profissional de publicidade e marketing sofre muito na mão dos influencers. Muitas vezes, gente, eu tenho um influencer que consegue promover e até ativar vendas de produtos com mais eficiência que uma agência inteira. E por um custo muito menor. Né? Bom para o influencer, né? Que para ele o custo é maior. Mas dentro da agência, porque eu preciso manter a estrutura da agência, eu preciso pagar os funcionários da agência. E na agência muitas vezes tem departamentizado, às vezes tem
setor pessoal, tem a contabilidade, tem os advogados, e uma série de coisas que está embutido no preço final. O influencer não tem, né? Pois é. Então, mas sendo direto, então eu tenho um dos processos para o profissional de comunicação, de um modo geral, que fazia muito sentido na era industrial e agora a gente vê crise. A gente está querendo forçar que as pessoas voltem à era industrial usando instrumentos digitais, que eu acho que é a pior solução de tudo. Então, esse mundo digital conectado, cheio de possibilidades, cheio de perdas também, não é um mundo florido, muitas vezes é um mundo áspero. A gente tem que entender o seu principal elemento, a mídia digital. Então, quem vai nos ajudar é um teórico chamado Levi Manovich. Tá? Ele é professor lá do MIT, ele é bielorrusso. Ele vai falar o seguinte, que na mídia digital o suporte físico praticamente desaparece e os dados são convertidos em sequência numérica ou de dígito, de onde digital, interpretado por um processador capaz de realizar cálculos de extrema complexidade em frações de segundo, que é o computador. Assim, em uma mídia digital, todos os dados, sejam eles som, imagem, letras ou qualquer outro elemento, são na verdade sequência de número. Eu já falei isso em sala. Dentro do computador só existe aberto e fechado, 0, 1, ligado e desligado. Tudo que nós vemos no computador, na verdade, é uma transcodificação cultural, que é a forma que a máquina tem de comunicar com você a partir das interfaces, dizer, olha, essa quantidade de sequência de 0, 1, na verdade é sua foto. Ele representa pra gente. Então, essa característica de ser digital, de sequência de número, é ela que permite tudo que nós fazemos em rede, entre outras coisas, compartilhar, armazenar e converter dado. O que é converter dado? Um texto pode virar imagem, e uma imagem pode virar texto. Um texto pode virar vídeo, um vídeo pode virar áudio. E aí, por aí vai. Quando quando o digital faz sentido? Essa é a grande pergunta. Como a gente está numa migração entre eras industrial e era digital, tem alguns momentos que a gente tem dificuldade de entender. Principalmente a adaptação das profissões que nós estamos sendo formados. Seja ela o jornalismo, seja ela a publicidade, seja ela o marketing. Outro ponto interessante nessa percepção é um fenômeno chamado digitalização e informatização. A informatização foi chegada dos computadores nas empresas, na sala de aula, na vida social, de um modo amplo. Esses computadores ainda não eram conectados em rede, mas já começava o processo de digitalização. Eu lembro muito bem, na época em que chegou o kit multimídia no computador na minha casa, os computadores não tinham placa de som, não tinham entrada de CD-ROM. Eu já até nem precisam mais, né, do CD-ROM, o pendrive e a questão da tecnologia em nuvem está substituindo isso. Mas voltando ao ponto, esses novos utensílios que chegaram, instrumentos que chegaram para o computador, eles tinham uma mídia chamada CD, que ela tinha arquivos de livros digitais, vídeo, tudo já digital. Então eu tive a digitalização antes de ter a internet. O processo de digitalização é anterior à internet, de ampla escala, porque lembra que a internet começa em 68, 69, né? Então de ampla escala, falando socialmente falando, dentro de casa. Mas a circulação de bens já acontecia em processo digital, né? Música, tinha para aquela loja lá ouvir o CD, né, para escolher, que hoje não existe. Então a circulação de bens já acontecia. Então, outro ponto também foi a mudança na cadeia produtiva. A gente tinha empresas que produziam CD, outras que vendiam, outras que distribuíam, e aí vinha lá o consumidor e comprava final. Hoje, a pessoa que produz a faixa de música, uma venda pelo iTunes, direto para o consumidor. Não há a distribuição, ou ele mesmo é a produção e distribuição. E outra, nossos artefatos técnicos, como os celulares, eu posso gerar uma imagem ou um vídeo, eu mesmo vou compartilhar ele na minha conta de plataforma social, seja ele o Facebook, Instagram, e as pessoas consomem no mesmo aparelho, um único elemento, um único aparelho, o danado do celular, né? Especialmente o smartphone, ele consegue, conectado em rede, ele consegue ser produção, distribuição e consumo. Um instrumento só. Isso é uma mudança na cadeia produtiva, né? Isso assusta um pouco. Então, como pensar as profissões de comunicação industrial, né? Publicidade dessa época, 1900. Jornalismo também, já tem datado de 1500.
Existia jornalismo antes de existir a imprensa. É um negócio meio doido isso. Mas, enfim, essa é outra discussão. E como é que essas profissões que são tácitas, são claras de uma época industrial, do seu modo de produção, de circulação de informação, vão sobreviver ou vão se adaptar a essa nova era? Essa é uma discussão que a gente tem que ter franca e abertamente. Nós estamos se formando nisso. Então, nós vivemos numa sociedade de bases tecnológicas, de ampla circulação digital. O smartphone está aí, mas os usos e as instituições, elas ainda estão pautadas na era industrial, né? Como as profissões também, e as regras dessas profissões. Então a gente tem que tomar um cuidado com isso e refletir mais sobre isso. Um outro ponto é que não há hoje, gente, escassez de informação. Você pode dizer que há informações sem qualidade, eu concordo. Mas ninguém consegue consumir a quantidade de informação que circula hoje na rede. Então hoje a gente vive uma obesidade de informações, uma obesidade digital, de tudo, de aplicativo, de vídeo, de tudo que você possa imaginar. Então, como é que uma profissão, como jornalismo, inclusive a propaganda, que vivia dessa escassez de informação e dava melhor informação para você consumir um produto, dava melhor informação para se sentir no cotidiano, dia a dia, né? Até a questão do comportamental, dos usos de roupa. Como é que funciona hoje? Esse código que a gente precisa quebrar e identificar, né? Outro ponto relevante, pensar a sociedade e tecnologia, é o que o John Naisbitt fala. O paradoxo do high-tech e high-touch. A gente tem tanta tecnologia e pouco contato físico. A gente precisava ter tanta tecnologia e tanto contato físico quanto fosse necessário. A gente tem tecnologia e não tem relacionamento entre pessoais, né? Outro ponto dessa cultura digital são os mashup, possibilidade de coisas que estavam desconectadas, extremamente longe, o seu Madruga e o 16 toneladas, num vídeo, como a gente viu na sala. A questão de Matrix, como a gente viu do ciberespaço, uma rede onde as pessoas nascem nela e estão presas a ela, né? Esse é um ponto interessante do filme. E outro filme também que vai falar disso é o Jogador número 1, que é o Waze, que é esse ambiente. A Matrix é o ciberespaço obrigatório que a pessoa nasce nele, né? E aí algumas pessoas se libertam. E o caso do Waze, não. É uma opção agradabilíssima, né? Em relação a um mundo totalmente destruído e devastado, sem comida e sem riquezas. Então o único recurso que existe e a única possibilidade de você ser alguém na vida é dentro do Waze. Isso é bem interessante, né? O ciberespaço como forma de construção social e de mundo, né? Então, para além das ficções, nós temos as tribos e atitudes no mundo digital. Os geeks, os nerds, os hackers, os punks, os cyberpunks, né? Os ciberativistas, os gamers, os makers, os coders, os influencers e os social media. Na agência tem esse cara, né, que é responsável pelas mídias digitais. Mas me traz uma relação aqui interessante entre os gamers e os makers. Gamers são a galera que hoje ganha dinheiro com o jogo, né? Não só produtores, mas pessoas que vivem esse universo. E os makers são aqueles que constroem coisa. A gente vai conhecer depois na frente a história de Brie Paris, uma figura icônica como o de Steve Jobs, só que na guerra não dos computadores, na guerra das impressoras 3D. Essa coisa de você pegar uma instrução e conseguir imprimir o que você quiser. Inclusive, no documentário fala sobre a possibilidade de você fazer armas de fogo pela impressora. E atira mesmo. E bala de verdade. A bala tem que comprar separado. Dá pra fazer bala em impressora 3D ainda, né? Por enquanto. Mas essas coisas também têm um impacto social. Essas coisas vão transformando a sociedade. Há poucos dias atrás, aqui desse vídeo, você teve um tiroteio. Nós tivemos um tiroteio em um torneio de videogames na Flórida e que deixou 3 mortos, inclusive o próprio atirador. Tá, isso aconteceu dia 26/8, né? Desse ano mesmo, poucos dias atrás aí, e a gente vê que há impactos às vezes problemáticos. Essa cultura das armas, e como é que um negócio desse as pessoas podem imprimir armas? Tem, né? Já num país que utiliza armas para quase tudo, né? Então a questão dos gamers aí, os festivais geek que junta games, filmes, quadrinhos, cosplay, música, RPG e toda uma cultura nerds, né? Os cosplay, festival interessante, toda uma cultura pop, e aí momentos que são bem feitos, outros questionáveis. Então a transformação da materialidade dos bens culturais
em unidade de dados codificados, bits, né, que é essa digitalização, representa uma profunda alteração nos processos de produção, reprodução, distribuição e armazenamento dos conteúdos simbólicos, que é a cultura, né, de games, vídeos, CDs, filmes e tudo mais, toda essa cultura simbólica. Essa mudança traz consigo também uma significativa reformulação de paradigmas que afeta direta ou indiretamente os modos de organização das cadeias econômicas que circulam as expressões culturais e os valores estéticos, que a gente falou, a cadeia produtiva da cultura, né? Produção, distribuição e consumo. A era digital da cultura passa a existir políticas integradas que possam reverberar nos distintos domínios dos saberes e das práticas, a fim de assegurar a existência de uma esfera pública fortalecida, autoconsciente e aberta à inclusão das diferenças constituintes da pluralidade social do Brasil. Aí vocês podem olhar um pouquinho em culturadigital.br. Essa discussão mesmo sobre a pluralidade, a manutenção da identidade brasileira nesse mundo conectado e global. Muito pano para manga aí. E aí alguns aspectos dessas pluralidades e reflexos. Second Life, são jogos, inclusive tem arquiteto que vende casa dentro dessa cidade, se ganha uma grana danada. Designers também. As cibercidades, né? Cidades totalmente conectadas, e que existe uma pujança econômica aí nesse ciberespaço. Cibergoverno, uma forma de se relacionar, né, com a população e os governantes. As ciberdemocracias também. E aí, nossa saladinha de conceitos e autores, é interessante falar do Marshall McLuhan, que vai falar sobre a aldeia global, que tem a ver com essa cultura digital. Nicolas Negroponte, a vida digital, a gente passar a viver nesse ambiente. Manuel Castel, Sociedade e Rede Conectada, a gente vai ver isso mais à frente. Pierre Levy, que vai definir a cibercultura, o que é cibercultura. E o Levi Manovich, que a gente trabalhou o conceito dele hoje de mídias digitais. Então, 5 autores aí, a gente acabou tocando e falando deles de uma forma direta ou indiretamente, tá? E vamos lá. Interessante entender como cultura que quando deixam de chamar a atenção e se tornam triviais, as mídias, as digitais no caso aqui, se tornam realmente importantes. É o paradoxo de Barry Wellman. Articulação cotidiana. Quanto mais presente no cotidiano, quanto menos a gente enxerga a mídia digital, mais importante ela é. Assim é a eletricidade. A gente só sente a importância de um celular conectado em rede, no 3G, ou a energia elétrica, quando elas faltam, né? Mídias digitais, internet, a história lá, A Máquina de Pensar em 1930, Alan Turing. É interessante assistir esse filme aí, gente. E jogos da imitação. E só recapitulando aqui, 2 impulsos importantes: construção dos instrumentos para simular as atividades mentais, mesmo que simples, como o registro, as operações básicas para facilitar o cotidiano, ampliação das formas de comunicação. Isso se encontra, vai convergir, e aí vai dar início ao ciberespaço. Surgimento do computador Mark I, né, computador eletromecânico, das válvulas, e daí aquele nome de bug, né, tinha bicho que dava traça dentro do computador. Em 1944, na Universidade de Harvard. E o Personal Computer, que é a questão do PC. E aí a história do Steve Jobs e Bill Gates, que aí muito daquele mito, né, grego de Prometeu, foi lá, roubou os computadores dos militares e trouxeram para nós aqui no cotidiano, e ainda sem conexão. Assistam o filme Piratas do Vale do Silício, que traduziram como Silicon Valley em alguns filmes, tradução totalmente equivocada. É bem interessante como eles tentam construir isso vivendo em garagens, e aí tem a figura aqui representada no filme. Esse é o Steve Jobs, representado, claro, e esse é o gênio, Steve Wozniak, que o pessoal chama de Oz. Quando os impulsos se encontram, que iniciam o processo de construção do ciberespaço, digitalização, bytes, CD-ROMs, DVDs, e aí começa a conexão. A possibilidade de compartilhamento de dados na forma de dígito, combinado com a interação de processadores em redes de alta velocidade, estabeleceu as condições ao longo do século XX para o desenvolvimento de uma teia de conexões descentralizadas e descentradas que veio a se tornar a internet. Essa lógica do Paul Baran, né? Figura icônica desse processo. A gênese da internet, a ARPANET, vem do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, ARPA, em 1958.
Tem um documentário também que vai falar sobre isso lá da Universidade de Califórnia, a UCLA e o Instituto de Stanford. A primeira conexão, eles tentaram fazer uma conexão host a host, né? Servidor a servidor, e era para fazer a palavra login, e só foi low. E aí alguém falou, low and below, ver e enxergar, né? Como essas conexões, a questão dos mainframe. A foto icônica daquele dia lá, que fizeram a primeira conexão, e fala as duas letrinhas, né? Setembro de 1969, tecnologia inovadora de transmissão a computação por pacote, Paul Barak, da Radar Corporation, e Donald Davis, isso é um inglês, né, que está envolvido nisso aí, mas o nome icônico é o Paul Barak. Proposta da Radar Corporation ao Departamento de Defesa da rede de comunicação descentrada, né, e distributiva, flexível, sistema militar de comunicação contra ataques nucleares. Antes de mais nada, a internet nasceu da improvável interseção da Big Science, da pesquisa militar e da cultura libertária. Realmente, essa visão do Manuel Castel é fundamental. Eu realmente não sei como isso aconteceu, mas aconteceu, e dessa improvável conexão surge a internet. Originalmente desenvolvida como parte de uma rede de operações militares norte-americana durante os anos de 1950 e 1960, no período da chamada Guerra Fria, o sistema passou pouco a pouco para o uso comum, principalmente nas universidades e em seguida para o consumo público. No Brasil, ano 2000, hein? 1971, o Vincent Craft, na Stanford, no Instituto de Stanford, consegue estabelecer o TCP/IP, que até hoje é a base da conexão na internet. E em 1991, T. Butterlin e seus colegas do Centro Europeu de Pesquisa Nuclear desenvolveu a World Wide Web, vocês já ouviram essa história, e só para fixar mesmo, iniciaram a criação das páginas e sites. Até então, compartilhamento de dados era feito primordialmente a partir de outras formas de comunicação em rede, como as BBS. Eu vivi isso aí, BBS, eu não sou tão velho assim, mas vivi esse negócio. Espécie de lista de mensagens e e-mail, a gente só conseguia pegar foto e letra de música. Então, esse mundo conectado que vai estabelecendo a extensão das redes sociais e a forma de produção colaborativa a partir do início dos anos 2000 e 2005, o termo Web 2.0 de Tim Orioles, ele tem uns livros bem interessantes, falar sobre interatividade, colaboração e produção do uso, principalmente do usuário, e o consumo de conteúdos gerado pelo usuário. Então a gente tem uma diferença aí em Web 1.0, que era bastante estática, elementos relativamente estáveis, como blogs, navegadores, transposição do conteúdo oficial para o digital. Alguém na aula falou que era a transposição do livro para a internet, verdadeiríssimo. Inclusive eu fiz sites que tinham capas, acredite. Eu me envergonho disso também. A Web 2.0, numa plataforma, tá errado aqui, né? Foi mal aí, gente. Numa plataforma dinâmica já, uma outra versão, em constante transformação gerada pela interação pelo usuário, colaborativa, aí vem as redes sociais, né? Então, cibernética um pouco e sociedade, as pessoas cada vez mais relacionadas com meios digitais, trocando, produzindo música, usando o influencial digital, influencer, blogueiros, youtubers, para expressar e comunicar. A gente falou aquela crise das agências, multiplataforma, né? Então, as mídias digitais, a relação humanas ligadas às mídias digitais, é um processo responsável por alterar o que se entende por política, arte, economia e cultura. Então, ele está falando de cultura de uma forma muito ampla. O Terence Flay vai falar de um cuidado, nem muito hiper, muito contente com isso, nem contra hiper, né? Nem desfavorável à internet. Encontrar quando ela é interessante e quando ela é um problema. Então, fugir da tentação do ano zero, nem tudo começa com a internet, ela muitas vezes amplia coisas que já acontecia antes. E o que são mídias digitais? O termo mídias digitais é às vezes intercambiado com novas mídias, meios digitais, novas tecnologias, expressões derivadas de algum modo. Essas expressões procuram estabelecer uma diferença entre as chamadas meios de comunicação de massa, as mídias analógicas como a televisão, o cinema, o rádio, jornais e as revistas impressos dos meios eletrônicos. Nas mídias digitais, esse suporte físico praticamente desaparece, vocês já viram isso, esse conceito, né? Então tudo que a gente viu já, na verdade, são elementos, né, em sequências numéricas. E essas características, só reforçando, permite o compartilhamento e armazenamento e a conversão de dados. Dados formados em sequência de números interpretados por um computador, uma das características principais das mídias digitais. Essas transformações, por sua vez, geram uma série de características específicas inerentes aos meios analógicos, o que, ao longo do tempo, vem se caracterizando como contextos chaves, segundo o Terry Flay.
Então vamos lá rapidamente para esses conceitos-chave, para finalizar aqui. Barreira digital, a gente tem um problema de conexão, né? Nem tudo é acessável, a gente tem um problema socioeconômico para o acesso. O ciberespaço é o espaço de interação criado no fluxo de dados digitais em redes de computadores virtuais, por não ser localizado no espaço, mas real nas seus efeitos. O bullying cibernético está aí. Tem gente que consegue afetar e destruir a vida de pessoas com esse negócio. Convergência, né? Interação entre computadores, meios de comunicação em redes digitais, bem como produtos, serviços, internet. Cultura participatória, né? As pessoas estão participando, superativista, né? Os consumidores se expressando aí sobre os seus produtos e tudo mais. Potencialidade de qualquer indivíduo se tornar um produtor de cultura, seja criando conteúdo recente, de reproduzindo conteúdos inéditos e produzindo conteúdos inéditos. Só que a maioria das pessoas na internet, na verdade, são reprodutoras de coisas, elas compartilham mais do que produzem. Inteligência coletiva, possibilidade aberta pelas tecnologias de rede de aumentar o conhecimento produzido de maneira social e coletiva. Fantástico, tem um ponto na prova sobre isso aí, viu? Estudem essas barreiras aí, viu? Esses pontos-chave de Terry Flake que na prova tem. Interatividade, desculpa, interferência e interação entre usuários, os usuários, programas e conteúdos em diferentes níveis e forma dos sistemas de comunicação digital. Então, essa relação permite a interatividade. Interface, sem interface a gente não tinha transcodificação digital que a gente falou, que permite o diálogo, né, entre máquinas e homem. A operação das mídias digitais acontece a partir de pontos de contato amigáveis entre dispositivos e usuários, moldados a partir das referências culturais anteriores. Aqui a gente falou da transcodificação cultural, muito importante essa palavra. Segurança e vigilância, esse é um ponto muito polêmico que a gente vai ver mais para frente, sobre rastros na rede. Possibilidade de identificação de dados gerados nas mídias digitais em rede, ultrapassando os limites do público particular, chamando de público privado, e redefinindo a noção de privacidade. Umbiguidade, isso é fantástico, presença em todos os lugares e mídias digitais conectadas em rede, estabelecendo conexões em qualquer espaço. Esse é um problema que afeta a publicidade e o jornalismo. Por exemplo, acontece um fato, alguém está lá no incêndio, tira a foto e posta na rede. Quando a gente chegou lá para fazer a matéria, a informação já circulou. Quando nós estamos vendendo um produto, né, estamos numa loja fazendo lá todo um trabalho de assessoria, ou às vezes fazendo uma campanha de publicidade para uma empresa, vai sair a campanha, mas antes tem um problema na empresa lá, por exemplo, alguém deixou um produto no supermercado aberto, aí veio uns pombos, aí começou a dar rato, alguém fotografou isso e jogou na rede. Antes de a gente lançar a campanha, a imagem da empresa já foi detonada. Então aquela campanha vai ter que ser refeita, porque o foco agora é recuperar a imagem e não mais promover a imagem. Então, você vê como isso altera e afeta diretamente o nosso dia a dia profissional, né? Velocidade, a rapidez de conexão de dados nas mídias digitais se articula com a aceleração de inúmeras atividades, processos e acontecimentos na vida cotidiana. Outra coisa, por fim, a virtualidade. Dados de mídias digitais existem de maneira independente de ambientes físicos, podendo se desenvolver livre, a princípio, de qualquer barreira desse tipo. Então, só recuperando aqui um pouco do livro do Neuromance, de William Gibson, uma foto aí para a gente entender, se a internet fosse possível mapear, ela teria essa cara aí de vários pontos de conexões, quase o universo. O ciber tudo, né? Ciber virou tudo, mas essa palavra cibernética, ela vem dos gregos, né? O Kubernetes, que era o timoneiro de Platão, que depois em grego vai dar o nome, ou desculpa, nos romanos vai dar a ideia de controle e a ideia de governo. E em 1948, o Norbert Wiener, e isso tem teoria da comunicação, vai falar um pouco de cibernética, que é uma mistura multidisciplinar de várias correntes de pensamento para resolver problemas. A gente brincou em sala de aula da questão do desenvolvimento do tanque, né? Necessidade interdisciplinar para resolver problemas, isso é cibernética. E aí, vazou um livro agora, você pode pegar um livro aí, que a gente vai usar ele em muita disciplina, cara. Pega esse livro aí, dá um pause, captura essa imagem, ou bota esse short link que está aqui embaixo e manda ver. E para você que quer ampliar um pouco desse conhecimento, na página do livro 129, vai falar um pouco sobre a cultura digital nas relações cotidianas de Len Segel.